Oi, gente, hoje é dia 16 do nosso estudo e a gente vai dar continuidade em Gênesis 3, só o 6 e o 7. Hoje serão apenas 2 versículos. No versículo 6 diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu dele, e deu também ao seu marido e ele comeu. Destrinchando o versículo: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Aqui acontece algo importante. Eva passa a confiar mais no que ver do que no que Deus disse. Deus já tinha dito que não era boa, mas ela agora decide julgar com os próprios olhos. O pecado começa antes da ação, começa na mudança de referência da palavra de Deus para a própria percepção. Agradável aos olhos. O texto mostra que o pecado não se apresenta feio, ele se apresenta atraente. Nem tudo que é bonito aos olhos é bom para a alma. O inimigo trabalha muito com a aparência. Desejável para dar entendimento. Essa parte é profunda. A serpente prometeu sabedoria. Eva passa a desejar algo que Deus ainda não tinha dado. Aqui entra a tentação de querer atalhos, querer mais do que Deus determinou naquele tempo. Não era só sobre comer o fruto, era sobre querer ser como Deus. Tomou do seu fruto e comeu. Aqui o pecado se concretiza. Pensamento, desejo, ação. Ninguém força Eva, a decisão é dela. O pecado sempre começa no coração antes de aparecer a atitude. E deu também ao seu marido e ele comeu. Adão estava com ela, ou pelo menos próximo. Ele também sabia da ordem, mesmo assim aceita. O pecado se espalha, uma escolha errada atinge quem está ao redor. Curiosidade importante, a Bíblia não diz que Eva enganou Adão, mas diz que Adão escolheu comer. E no 7 diz: Então se abriram os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Destrinchando o versículo: Então se abriram os olhos de ambos. Os olhos se abriram, mas não do jeito que a serpente prometeu. Não foi iluminação, foi consciência do pecado. Eles não ganharam liberdade, ganharam peso. E perceberam que estavam nus. Antes estavam nus, não havia vergonha. Agora surge a vergonha, surge a culpa e surge o medo. O pecado muda a forma como o ser humano se vê. E coseram folhas de figueira. A primeira tentativa humana de lidar com o pecado. Eles tentaram se cobrir sozinhos, tentam resolver sem Deus. E isso representa esforço humano, religião sem arrependimento, tentativa de esconder, não de curar. E fizeram cintas para si. Eles criaram uma solução provisória. Folhas secas não resolvem problema. Nenhuma solução humana é suficiente para cobrir o pecado. Só Deus poderia resolver isso de verdade. E ele resolve mais à frente. Resumo: o pecado começa quando a palavra de Deus é substituída pelo desejo pessoal. Nem tudo o que parece bom vem de Deus. O pecado gera vergonha, culpa e tentativa de esconder. O ser humano tenta salvar sozinho, mas não consegue. Gente, e esse foi o nosso estudo de hoje. Ele foi muito mais profundo. Então eu espero que vocês prestem bastante atenção em cada uma dessas palavras, né, que foram lançadas hoje, porque eu acredito que elas são muito maravilhosas para edificar nossas vidas. Beijo!